colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Diniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas. Organização Gessé. Hotel J. Macedo. Organização João Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. Academia Sport Fitness. Organização Ednei Souza. Vereador Ezermilson Rocha. Vereador Nino Meira. Alto Posto Parque. Organização Diogo Soares Lacerda. Jarbas Meira. Ivaí Tarrão. Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf, Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pia. Vereador Quinquim, Pastor Marlon Brando, Barcom Contabilidade, Posto Rio Verde, Posto Itaguaçu. Abelhinha Baby, juntamente com a Touti Perfumaria. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o ex-vereador Gal Pessoa, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Antes de passarmos para o ex-vereador deixar o seu boa noite, a equipe do J Politicast deixa aqui os nossos sinceros sentimentos ao povo do Rio Grande do Sul que passa por esse momento muito difícil. Um forte abraço aos gaúchos, que Deus possa iluminar as famílias enlutadas e o povo gaúcho. Meu amigo Gal, boa noite, tudo bom? É um prazer ter Vossa Excelência aqui mais uma vez na bancada do J Politicast. Fique à vontade para o seu boa noite. Boa noite, JC. Eu agradeço ao convite. Meu boa noite também a todos os ouvintes, que dá audiência a esse programa que vem crescendo a cada dia. E eu só tenho que agradecer a você e dizer que estou inteira disposição para que a gente possa bater esse papo sobre os destinos de Xique-Xique. Vamos começar o nosso quadro de perguntas. Meu amigo Gal Pessoa, tá preparado para a nossa sopa de tamanco? De boa, né? Aprendi que de um limão se faz uma limonada e até um chá. Tranquilo, tranquilo. Então vamos com a nossa primeira pergunta. Gal Pessoa, você esteve aqui pela primeira vez no J Politicast em junho de 2023. Naquela oportunidade, eu lhe perguntei quem seria o seu preferido pré-candidato a prefeito. Você nos respondeu que seria o empresário Edão Pessoa. Meses depois, o seu sobrinho retirava o nome da pré-candidatura a prefeito. Hoje, o ex-vereador Gal apoia a pré-candidata doutora Simone, que é do PT. A minha pergunta é: por que você resolveu apoiar a doutora Simone Cosmo, uma vez que você não queria ela lá no início do processo de pré-candidaturas? Fica à vontade, meu amigo. JC, naquele momento, nós tínhamos um candidato, que era Ed Pessoa. Então não era questão de você não querer, é que eu tinha uma preferência porque tínhamos um nome, inclusive o nome esse da nossa família. A partir de um momento, que Edão retira o seu nome, me deixou livre para fazer uma escolha. E eu sou muito de ouvir o anseio popular, mas acima de tudo também de tentar ouvir os pré-candidatos. E me identifiquei na pessoa da doutora Simone,
né, pela sua simplicidade, pelo serviço prestado que tem no município, por ser uma mulher de sensibilidade grande com o município, porque presta serviço em todos os lugares que chega, né, independente de questão política. Então, a partir do momento que eu comecei a conversar com a doutora Simone, percebi nela uma pessoa com uma capacidade incrível, principalmente pela sensibilidade de perceber os grandes problemas que envolvem Xique-Xique. Porque há uma preocupação muito grande em prédios, mas não há uma preocupação dos gestores em cuidar das pessoas. E nós sabemos que as pessoas sofrem Xique-Xique por falta de infraestrutura, mas acima de tudo por falta de respeito, né? Por falta de dignidade, por falta de serviços de qualidade. E percebendo em doutora Simone, essa mulher, né, que mãe, dona de casa, trabalhadora, com grande sensibilidade, passei a ter uma grande afinidade com o seu projeto político. E a partir daí, né, comecei a dialogar com ela e assim terminei abraçando a causa da sua pré-candidatura. Gal, há boatos que o empresário Edão Pessoa hoje apoia a pré-candidata doutora Simone. Procede? Olha, eu só posso falar por mim. Eu acho que você falar por terceiros, certo, é um equívoco. Então acho agradecer inclusive a presença de Ed, que nos presencia aqui nesse momento, né, assistindo esse bate-papo. E ninguém melhor do que ele para responder isso, né? Eu só posso falar por mim. Respondido, ex-vereador. Com certeza. Vamos para a nossa segunda pergunta. Gal, você foi filiado no PT por muitos anos. Até candidato a prefeito pelo partido foi. Depois, você foi para o PSD, onde foi eleito vereador por 2 vezes. Mas acabou deixando o PSD, PDT e indo para o PSB. E hoje é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. A minha pergunta é: por que Gal Pessoa foi para o PT e não seguiu Eduardo Pessoa, o seu irmão e ex-companheiro do PSB? Fica à vontade, Gal. Olha, o processo político ele é muito dinâmico. E ele toma caminhos, muitas das vezes, pela conjuntura que nasce dentro do Congresso Nacional. Porque se muda o processo político. Acabaram-se as coligações, por exemplo. E antigamente era mais fácil você estar unido com ABCD, partido ABCD. E com essas mudanças, né, e com o término das coligações, nós fomos forçados a ter que buscar um partido, muitas das vezes, para buscar sobrevivência política. Na última eleição, por exemplo, todos nós buscamos o PSB por entender que todos os pré-candidatos juntos seria mais fácil eleger uma maioria. Então, a partir desse momento, se forçou para que os pré-candidatos se busquem um partido. Como Eduardo abriu mão da sua pré-candidatura na eleição 2024, não sendo mais candidato, e também a pessoa de Edão, eu fiquei totalmente livre, né, para buscar o caminho que eu acho melhor para uma pré-candidatura. E como me identifiquei com a pré-candidata a doutora Simone, né, é muito mais fácil, é muito mais coerente você estar onde está o candidato a prefeito que você apoia. Então eu ia fazer o quê em um outro partido, o qual inclusive tinha aí cerca de 6, 8 pré-candidatos, que é a questão do PSD. Então era muito mais fácil para mim buscar uma candidata que já estava mais consolidada junto à sociedade, e também porque já tenho afinidade com o próprio partido, que é o PT, como você já disse na pergunta, o qual eu já fiz parte. Então eu acho que me senti muito mais à vontade e muito mais seguro em estar num partido onde estava a candidata a prefeita que eu defendo, do que estar em um partido que estava tateando com 6, 8 candidatos. Me senti totalmente seguro para fazer parte do PSD e acho inclusive que fez uma boa escolha diante do quadro que se desenha nesse momento, por insegurança inclusive partidária, diante dos caminhos que toma, né, o PSD. Gal, falando em afinidade, você sempre foi uma pessoa muito próximo do ex-vice-prefeito Dr. Lula Teixeira. Ambos estiveram juntos na chapa majoritária em 2008. Dr. Lula lhe aconselhou a ir para o PSD? Olha, Lula é um amigo pessoal, né? Um amigo de infância, a quem eu tenho um grande respeito, uma grande admiração pela sua postura quase sempre muito democrática, um cara que vem abrindo mão, né, em quase todas as eleições pela unidade, um cara do diálogo, um cara com uma capacidade incrível
mas que infelizmente, né, às vezes não é reconhecido dentro do próprio grupo, né? Então, minha conversa com Lula é uma troca de ideias, nunca de fazer pedidos. É sempre de ouvir e tirar o melhor dali no amadurecimento de uma conversa franca entre duas pessoas que têm afinidade política, entre duas pessoas que se respeitam, entre duas pessoas, né, que estão com um pensamento positivo sobre o nosso município, de querer o melhor para esse município. Então eu não diria que Lula me fez um pedido ou me disse vai por aqui, mas sim nós temos um diálogo no sentido de construir alternativas para o município e a partir daí cada um é livre para tomar a decisão, né, que achar melhor na construção daquilo que é melhor para o nosso município. É assim a minha relação de amizade com o Dr. Lula. Respondido, Gal. Vamos para a nossa terceira pergunta. Gal, como falei agora há pouco, você está no PT. E junto contigo foram 2 vereadores de mandatos, Zezinho Alves e o seu irmão Zezinho das Baterias. Mas o seu outro irmão, Eduardo Pessoa, acabou indo para o PSD. Comentam nos bastidores que Eduardo Pessoa vai lançar o seu filho, o jovem Eônio Pessoa, como candidato a vereador. Eônio hoje está na condição de pré-candidato. A minha pergunta é, politicamente falando, Gal Pessoa está rompido com Eduardo Pessoa? Fica à vontade, Gal. A coisa mais importante depois de Deus é a família. E eu sempre vou colocar minha família em primeiro lugar. Aí eu falo por mim. E procuro sempre ter um diálogo muito franco com a minha família. E com ele, Eduardo, qual nós temos divergências de opiniões políticas, porém sempre militamos, né, no centro-esquerda. Isso é histórico. Divergência há. Eu diria que Eduardo tem 3 filhos, que inclusive estão aqui, que é Edu, Ed e Eônio, os quais eu tenho como filhos. E vou sempre priorizar a minha família, independente de questões políticas. Porque política passa, JC. Política é passageira e política traz muito transtorno. Política traz muita desavença, traz muita desunião, traz muita intriga. E eu faria qualquer sacrifício para que não deixasse isso tomar conta da minha família. Então, Eônio é livre, Eduardo é livre. Eduardo tomou a decisão de sair da política e a partir do momento que ele toma a decisão de sair da política, ele deixa todos nós livres. Como eu tive a liberdade de passar a apoiar a doutora Simone e também de sair pré-candidato a vereador pelo PT. Se ele, Eduardo, junto com Eônio, quer lançar uma candidatura pensando, certo, no futuro, é um direito que cabe a ele, Eônio, e que cabe também a Eduardo como pai. Mas eu espero que ambos tenham maturidade para que não traga, né, um processo de desequilíbrio familiar. Como eu disse, para mim são 3 filhos que eu ajudei a criar, que cresceram ali junto comigo. Então eu espero que a gente não tenha esse embate. Mas se por acaso isso vier a acontecer, eu sou capaz do sacrifício, né, pelo bem da minha família, pelo bem desses 3 sobrinhos que eu tenho como filhos, para que não haja qualquer desavença. Por quê? Porque eu acho que ninguém pode doar à sociedade aquilo que você não tem. Então o primeiro ponto que eu preciso é respeitar a minha família. O primeiro ponto que eu preciso é manter o equilíbrio, é manter a união, a junção dessa família. E se eu não sou capaz de sustentar a minha família unida, eu não sou capaz de dar nada à sociedade. Então eu, como pré-candidato a vereador, sou capaz de um sacrifício para manter a minha família unida, porque eu acho que política é passageira e a família é para sempre. Então vamos aguardar o processo todo e acredito com toda certeza, né, que nós permaneceremos unidos como família, independente do que venha acontecer no futuro. Gal, responde rapidinho para fecharmos a terceira pergunta. Há comentários nos bastidores que o empresário Eduardo Pessoa está lançando o seu filho Eônio para atrapalhar sua pré-candidatura. Você acredita nesses boatos dos bastidores da nossa política local, Gal? Olha, a política é feita de fuxicos, a política é feita de intrigas. E há quem trabalhe para essa intriga, para tirar proveito, inclusive, daqueles que são mais displicentes, daqueles que se deixam levar pelos fuxicos, pelas mentiras, né, do leve trás. Então eu não posso falar pela pessoa do Eduardo qual é a verdadeira intenção dele. Eu sei da minha, que prioriza o amor,
que prioriza o respeito, que prioriza a dignidade. E vou combater sempre a intriga com a fraternidade, a discórdia com o amor, certo? E a guerra com a paz. Esse é meu objetivo. Agora o objetivo do outro, aí você tem que chamar ele, Eduardo, aqui e perguntar qual o objetivo dele estar lançando uma pré-candidatura de Eônio. Como eu te disse, eu vou sempre priorizar a minha família, porque eu acho que ela está acima de tudo. Respondido, Gal. Vamos para a nossa quarta pergunta. Gal, temos observado que a chapa de vereadores do PT tem 2 vereadores de mandatos, os 2 Zezinhos. 4 ex-vereadores, você, Edson Padeirinho, Laércio Muniz e Fabinho da Saúde. E Sebastião? Ex-vereador, perdão, e Sebastião. A chapa do PSD não tem nenhum ex-vereador, e podendo ter Genicássia Feitosa como candidata a prefeita em 2024. A minha pergunta é: a chapa do PT está mais forte do que a chapa do PSD? Fica à vontade, não. Olha, numericamente, se você parar para colocar isso, né, no papel, sim. Mas política a gente sabe que é uma questão muito de momento. É uma incógnita que você não pode fazer afirmações, principalmente quando se trata do eleitorado. Mas onde você tem 2 vereadores de mandato, né, que é o vereador Zezinho Alves das Baterias, e mais 5 ex-vereadores, inclusive 3 ex-vereadores que disputaram a última eleição com uma votação expressiva, que é o caso de Padeirinha, quem eu quero agradecer aqui a presença, o vereador também Fabinho, que está aqui do meu lado, e eu. Nós disputamos a eleição. E nós temos mais o ex-vereador Sebastião e também Laércio Muniz. Então, se você colocar na conta isso, você vai perceber que, numericamente, avaliando, essa chapa do PT está muito mais forte. Mas, como eu disse, política é uma questão de momento. É uma questão muito de um jogo, é uma nuvem que vai e que vem. Então, não dá para você fazer afirmações. Mas, numericamente, com certeza, essa chapa do PT, nesse momento, ela mostra mais capilaridade, né, mais força do que o PSD. Até porque, nessa situação que vem vivendo o PSD, de ter tido vários pré-candidatos a prefeito por muito tempo, uma indecisão enorme, levou inclusive com que alguns pré-candidatos do PSD, já declarassem inclusive apoio à pessoa da pré-candidata a doutora Simone. Então isso mostra de que o PT de fato está mais seguro, está mais firme no processo, e o PSD, nessa incerteza que só agora definiu uma pré-candidatura, né, até 15 dias atrás, por exemplo, o PSD tinha vários pré-candidatos. Então isso mostra que o PT está mais consolidado, não só na questão de ter uma só pré-candidata a prefeita, já consolidada, inclusive com apoio, né, do Partido dos Trabalhadores e com o apoio do governo do Estado através de secretário, através de presidente de partido, através de vários deputados estadual e federal, como também na questão, né, dos pré-candidatos a vereador, que inclusive se formam já aí 14 nomes para a disputa da eleição agora em 2024. Sendo eles 13 vereadores do PT e um do PCdoB, que é o Lucas Leitão. Gal, você acredita que a oposição pode fazer a maioria na Câmara de Vereadores em outubro? Olha, é possível. Porque o nosso grande desafio, na realidade, não são os nomes que estão colocados na mesa como pré-candidatos a vereador por parte da situação. Nós sabemos que o nosso grande adversário não é o candidato do prefeito, não é o prefeito, não são os vereadores de mandato que fazem parte da bancada do prefeito, mas sim o poder econômico, o dinheiro do povo que vai ser usado para comprar o povo. Isso tem um grande peso, porque a prefeitura, através do gestor municipal, ele faz aquela dinâmica que a direita sempre fez e continua fazendo em todos os municípios. Quer manter o povo sem saúde, o povo sem educação, o povo sem estrada, o povo necessitado de todas as formas para que possa ir barganhar o voto perto da eleição. Veja que, por exemplo, foi comum as 4 administrações do atual prefeito ele passar 3 anos e meio sem fazer grandes coisas. E faltando 6 meses para a eleição, ele providencia pintar prédios por fora, porque por dentro a maioria não estão pintados. É fazer um calçamento, é fazer inauguração, é fazer isso, é fazer aquilo. E a contratação, inclusive, de vários funcionários, e começa o processo do toma lá da cá, né, para que se possa ter o voto
de vereador e o voto também de prefeito. Então nós sabemos que na prática, nós temos um grande adversário, que é o poder público, o poder econômico, como eu digo. É a política do milhão, né, contra o tostão, onde o dinheiro do povo é usado para comprar o próprio povo. Então é uma disputa que não dá para você afirmar se nós faremos ou não grande maioria. Por quê? Porque isso depende muito da sociedade. Se a sociedade entender, por exemplo, que está na hora de fazer mudança, JC, se a sociedade entender que não aceita mais o descaso administrativo que está aí, de 4 administrações só desse rapaz, mais a sua família, ao longo de muitos anos, e a gente vê tudo acabado em chique-chique, a sociedade pode querer dar um basta nisso, e receber o dinheiro e votar contra. E a partir daí pode sim fazer com que a bancada hoje ligada à pré-candidata, a doutora Simone, venha a ter maioria. Por quê? Porque nós percebemos que no Hospital Julieta Viana mal se faz um curativo. Você chega ali no BNH, mal você encontra uma pessoa com alguma coisa para colocar no fogo, porque todo o dinheiro é para pagar uma conta de água que saltou aí de 19, de 29 reais para 150, para 200, às vezes 300 reais. Então o povo pode querer dar o troco, né, ao candidato do prefeito, mas também os vereadores, 8 vereadores que votou a favor de entregar o SAAI por 30 anos gratuitamente a uma empresa para usurpar e para meter a mão no bolso do nosso povo. Então nós poderemos ter sim uma grande surpresa em outubro, onde o povo pode dar sim uma grande votação à doutora Simone, mas também aos vereadores, né, que apoiam a candidatura, a pré-candidatura da doutora Simone a prefeita de Xique-Xique. Respondido, Gal. Vamos para a nossa quinta pergunta. Gal, no início da semana, houve um debate no grupo Política 24 Horas, um dos grupos mais badalados da cidade e região, entre Dr. Jandinho e Dr. Paulo Nogueira. Jandinho deixou a seguinte crítica para Vossa Excelência, abre aspas: pergunte a Gal por que o processo corre em segredo de justiça. Ele pode disponibilizar o processo para todo mundo ver. Inclusive, acho isso um absurdo. Não entendo porque esse processo corre em segredo de justiça. Vamos tirar esse segredo de justiça. Fecha aspas. Dr. Paulo Nogueira respondeu, abre aspas, agora tira. Fecha aspas. A minha pergunta é: o que o ex-vereador Gal Pessoa tem a dizer dessas críticas do advogado Dr. Jandinho Meira? Fica à vontade, Gal. Eu só tenho que lamentar um profissional do direito que vive de porta de cadeia para porta de prefeitura, ao invés de se preocupar em se agigantar como profissional, vive preso nas redes sociais a debater essa política baixa e vil que todos conhecem do grupo do prefeito. Porque nós já conhecemos esse sistema desde lá de cima. Vamos pegar o exemplo do presidente Lula, que foi perseguido porque atendia os interesses de um povo necessitado. E assim foi perseguido, preso 580 dias, vilipendiado de todas as formas. Porque esse é o sistema que está aí. Esse é o sistema que administrava o Brasil há 4 anos atrás. É esse mesmo sistema que esse advogado faz. Veja, por exemplo, um grande exemplo que eu vou dar aqui. Ele tem um irmão que é médico, que não se submeteu a um sistema perverso que o mantinha dentro de um hospital, tirando a sua capacidade de homem e de profissional, para que pudesse fazer política para um grupo. E ele, entendendo que ele era muito mais do que subserviente, abandonou tudo e foi embora buscar o seu crescimento. Então é assim que homens faz. Agora, quando você vê um profissional do direito que não se valoriza, que não se respeita, a ficar de porta de cadeia para porta de prefeitura defendendo o seu chefe, a vir discutir as decisões da justiça, é lamentável. Vá ele lá e pergunte ao juiz por que o processo está em segredo de justiça, porque não cabe a mim responder, porque nem eu mesmo sei. A justiça tem os seus trâmites legais e ela obedece a esses trâmites legais. Agora, se o dito advogado não respeita a justiça, se ele quer fazer de um processo cabide político, como o grupo dele faz, é lamentável que esse advogado
né, milite de forma tão baixa, tão pequena, ao ponto de trazer um processo que está em segredo de justiça para um debate dentro de um grupo, o qual, inclusive, não taxa de baixaria. É lamentável que esse advogado tenha essa postura. Gal, alguns dos seus opositores, quando vêm aqui no J Politicast, têm feito algumas insinuações. O prefeito Reinaldo Filho, o secretário de saúde Michel Oliveira, o radialista Jorge Meira e, por último, Jandinho. Todos têm dito que aqui na área da praça tem um endereço de uma empresa irregular que foi na sua gestão quando o senhor esteve à frente do SAAI. O que o ex-vereador tem a dizer sobre essas acusações dos seus opositores? JC, nós sabemos que as 4 pessoas citadas são as mesmas que denigrem a imagem de todos os seus desafetos. Através de um rádio, se esconde atrás do microfone para tentar de todas as formas macular a vida de todo mundo. E não é só do adversário, não. Tá ali um aliado, Zermilson Rocha, sentado ali, ó, que teve a sua vida exposta, dos seus filhos, de forma vil, violenta e desrespeitosa. Porque simplesmente por um momento se afastou do grupo. Então não é novidade que essa gente use os microfones, os quais achem a seu poder, porque tem uma rádio totalmente fechada, a qual não abre para ninguém, a tentar denegrir a imagem das pessoas. E comigo não seria diferente. Mas respondendo a sua pergunta, eu vou lhe dizer. Levaram para a justiça, levaram para o TCM e até agora eu ganhei tudo. Tem algum processo andando? Tem. Inclusive esse processo que eles citam que está em segredo de justiça. Por quê? Porque tentaram vasculhar a minha vida de todas as formas. Vou até lhe dizer uma coisa aqui. Nesse processo tem até, certo? Os motéis nos quais eu frequentei. Por aí vocês tiram a capacidade dessa gente que vive do poder a tentar, de todas as formas, macular a vida de qualquer um. Citei o caso, né, do vereador Zermilson Rocha. Mas quantos de nós aqui já não fomos perseguidos? Veja a situação de João Macedo, que aqui também nos assiste, que só prestou enquanto estava lá. O vereador Zezinho e a ex-vereadora Vera. E tantos outros. Experimente você, JC. Experimente você se colocar uma vírgula contra o sistema que aí está e você vai sentir o peso da perseguição, da desmoralização. E se uma hora você encostar num poste para atender um telefone, vão te gravar de longe dizendo que está mijando no meio da rua. É assim que esse sistema vive. Então, o que vale é a justiça. E tudo aquilo que fizeram contra mim, até agora eu provei contra. Na ânsia, inclusive, de tentar macular minha imagem, advogados, esses de porta de cadeia, me deram a minha própria defesa. Eu não vou entrar em detalhes, mas na ânsia de me derrubar, acusaram, mas lá dentro colocaram a defesa que não tiveram nem a capacidade, porque o ódio cega. Basta lhe dizer que pegaram um entulho na minha porta, levaram para a prefeitura, me causaram uma multa gigante e depois pediram a minha cassação. Eu sou o único vereador que em um mandato teve pedido de cassação por 5 vezes e cassado 2 vezes no mesmo mandato. É o único caso no Brasil. Numa clara evidência do sistema perverso que a tribuna da mentira insiste em pregar em todos os lugares, através de um locutor covarde que se esconde atrás do microfone para denegrir a imagem das famílias dos homens de bem de Chique-Chique, certo? Porque ele não tem coragem de debater frente a frente. Porque os seus podres viram à tona. Você poderia falar para o nosso público que nos acompanha nesse momento quem é esse locutor? Quem foi o locutor que você citou, que aqui esteve e que tocou no meu nome? Quem foi? Entendido. Não, responda. Jorge Meira. Gal, o vereador Delzão, quando esteve aqui pela última vez na bancada do nosso bate-papo semanal, disse que Vossa Excelência pode não ter o registro da sua candidatura.
O ex-vereador Gal está apto a ser candidato em 2024? Veja que tudo é o jogo baixo, né? Cassaram meu mandato em 2016, em agosto de 2016, para que eu não fosse candidato a vereador. Eu reverti na justiça o processo em 16 dias. Disputei a eleição, fui candidato, ganhei a eleição, fui empossado e passei mais 4 anos como vereador. Veio a eleição de 2020. Continuaram pregando que eu não seria candidato a vereador. Disputei a eleição. Até o final não conseguiram me derrubar. Por que agora, 8 anos depois, eu não conseguiria ser candidato? Eu gostaria muito, JC, de estar aqui discutindo chique-chique. E gostaria de estar aqui discutindo propostas. Eu gostaria de estar trazendo aqui as conversas que eu tenho tido com a pré-candidata doutora Simone, com as mudanças que quer fazer e a melhoria de vida que quer trazer para o povo de Xique-Xique. Infelizmente, nós estamos até agora discutindo pessoas. Esse jogo baixo, o qual esse grupo que está aí interessa. Só a eles interessa esse jogo baixo de tratar de pessoas e não de tratar de projetos, não de tratar de melhorias de vida para o nosso povo, do problema que está aí, o povo sendo assaltado com a água, do hospital que está ali capengando as pernas e eles afirmando que está bem, das estradas que não tem para onde você se locomover, da falta de educação, porque a saúde de Xique-Xique é um desastre. Então, só para complementar e terminar essa pergunta, eu lhe dizer, mesmo que eu fosse cassado em 2016, agora em 2024, eu já poderia disputar a eleição, porque quando você perde o mandato por cassação, seja na Câmara de Vereadores, seja na Câmara Estadual ou na Câmara Federal, 8 anos depois, porque você só fica inelegível por 8 anos, você já pode de novo disputar a eleição. Então essa gente blefa, mais uma vez vai mentir para a sociedade, como sempre mentiam e continua mentindo. Respondido, Gal. Vamos para a nossa 6ª pergunta. Gal, vamos falar agora um pouco da concessão do antigo SAAI, órgão que um dia você foi diretor. A gestão atual fez a concessão do antigo SAAI. Hoje o órgão é comandado por uma empresa privada, Águas de Xique-Xique. A minha pergunta é: quais os benefícios a empresa privada fez nesses 2 anos que assumiu o patrimônio que era público? Fica à vontade, Gal. Lamentavelmente, nós temos uma melhoria muito pequena na qualidade da água. Mas nós faltamos água na mesma proporção ou mais. Isso tem sido evidente. Eu acredito que até mais tem faltado água do que quando era o SAAI, fosse na minha gestão ou na gestão deles. Mas era muito difícil faltar água 2 dias seguidos, por exemplo, durante o mês. Podia faltar, quando quebrava um cano, que demorava a descobrir, mas de modo geral, isso não acontecia. Isso passou a ser uma constante. Fora a melhoria na qualidade da água, certo? Essa empresa tem trazido apenas miséria para o povo de Xique-Xique. Porque além da falta d'água, o grande problema é o assalto que está sendo feito às famílias de baixa renda, que hoje falta o pão na sua mesa para poder pagar a água. Por quê? Porque a água é o maior bem que nós temos para a sobrevivência de um ser humano. E sem ela, JC, nós não conseguimos sobreviver. E aí, nós já temos 2 anos. 2 anos dessa empresa. E quais as melhorias que de fato ela trouxe para Xique-Xique? Quais? Nenhuma. Fora uma melhoria pequena, na qualidade da água, que deixou de ser turva para ser mais clara. Nós não temos melhoria. E essa empresa vem ganhando milhões e milhões do povo de Xique-Xique, usurpando o nosso povo, não só na sede, mas também na zona rural, o qual essa empresa foi entregue de forma gratuita para assumir, inclusive, apenas a sede, porque não há um projeto de melhoria para a nossa zona rural, que padece por falta de qualidade de água, de abastecimento de água, certo? De melhoria, né, de atendimento às pessoas da zona rural. Então o prefeito mostra a sua incapacidade administrativa, a sua falta de preocupação com a sociedade, ao pegar um bem público e entregar gratuitamente uma empresa por 30 anos. Por 30 anos, sem que ela traga qualquer melhoria para o nosso povo
em 2 anos e saber que nós teremos mais 28 anos pela frente, sem saber de fato o que virá pela frente. Então eu acho que a sociedade vai dar uma resposta, sim, agora em 2024, por esse descaso que o prefeito vem fazendo com o nosso povo. Porque eu posso pagar água. Muitos aqui podem pagar água, mas a grande maioria não pode pagar uma água de R$150 por mês, que já se acumula 2, 3 meses, 450, e essas pessoas vêm passando fome. Então eu diria que foi uma tragédia para Xique-Xique a entrega do SAAI para essa empresa. Não só porque ela não vem prestando um serviço de qualidade, mas acima de tudo, porque vem usurpando o nosso povo, assaltando o nosso povo, né, que tanto padece com a falta de trabalho, com a falta de oportunidade de vida, e ainda tendo que pagar água tão cara, nós que moramos a poucos metros do Rio São Francisco. Gal, temos visto que a população de Xique-Xique tem parado as críticas em relação à qualidade da água. O antigo SAAI foi alvo de muita crítica quando Vossa Excelência era o diretor. Politicamente falando, isso te prejudica nas próximas eleições? JC, eu não acredito que prejudique, e pode sim prejudicar. Porque esse é o jogo que o poder público sabe muito bem fazer nas mãos de um profissional da política. Porque esse rapaz que está aí, ele nasceu e foi preparado para isso. Ele não foi um cidadão que estudou, que trabalhou, que rompeu a vida dele dando duro. Não. Ele chegou e achou o poder público para ser sua morada. Então ele se formou para administrar o público. Porque o privado ele já provou que ele não tem condições. Seja pela empresa dele, seja pela empresa da esposa, seja pela empresa da família, já mostrou que ele não tem capacidade de gerir uma empresa que tem que comprar, que tem que pagar o produto, que tem que pagar o funcionário, que tem que pagar a água, que tem que pagar a luz, que tem que pagar o imposto e depois tirar o lucro e investir na empresa para que ela continue crescendo. Ele só sabe administrar o dinheiro público porque ele não sabe de onde vem. E ele usa esse sistema público justamente para massacrar o povo e os seus adversários. Então por que o SAAI foi criticado na minha gestão? Porque eu era o adversário. Quem não viu, por exemplo, uma das vezes que uma tubulação quebrou e nós passamos quase 48 horas sem água e ele até música botou nos rádios. Lata d'água na cabeça. Há poucos dias eu quase entro, mas como eu não sou da índole baixa desse camarada que se diz prefeito Xique-Xique, eu resolvi ficar em silêncio e deixar que a própria sociedade dê a resposta. No mesmo lugar praticamente, o mesmo cano quebrou. Só que ele quebrou e ele não clodiu a água para fora. Ele por baixo da terra, ele achou a tubulação de esgoto. E passaram quase 72 horas para corrigir o problema. Mas esse cara que está aí, que denegriu a minha imagem, foi incapaz de cobrar da empresa. Pelo contrário, ele é o advogado da empresa e é por isso que muita gente Xique-Xique vai dar o troco e diz, inclusive, que ele pode estar por trás dessa empresa ganhando alguma coisa. Porque nunca se viu um prefeito entregar um bem público a uma empresa, certo? Só ele e Bolsonaro, bem dito. Entregar um bem público à empresa e não cobrar dessa empresa que ela preste um serviço. Pelo contrário, o prefeito vai para o rádio junto com seus correligionários defender a empresa. Então é por isso a diferença, onde eu, como diretor do SAAI, sou cobrado e hoje está um silêncio. Por quê? Porque o grupinho de 1000 pessoas empregadas, ligados no celular do prefeito, tem que repetir o que ele diz ou vai para a rua. Tem que ir para a inauguração ou vai para a rua. Esse é o sistema. Essa é a diferença, que nós não manipulamos ninguém, deixamos as pessoas livres para ir e para vir. E elas são livres para criticar ou para defender, sem a pressão do sistema público, pelo qual esse rapaz insiste em fazer. Mas um dia o povo acorda e o povo se liberta e vai dar o troco, e Xique-Xique vai dar um passo adiante, como Irecê deu, como Barra deu, como Juazeiro deu, como Petrolina deu, como Barreiras deu, como Luiz Eduardo deu, porque no dia que o povo começa a pensar, no dia que o povo diz não, acabou. E um dia o povo acorda de tanto tomar tapa, de tanto sofrer. Gal, para fecharmos, a 6ª pergunta responde rapidinho. A oposição vencendo em outubro, vocês vão lutar para tentar cancelar esse contrato com a empresa Águas de Xique-Xique? Mas é claro que vai. Olha, eu não vou lhe dizer essa afirmação, porque isso não depende do meu eu. Isso depende dos meus pares. É preciso que o povo de Xique-Xique eleja vereadores comprometidos com a proposta de melhoria do nosso povo. Entre essa melhoria está o SAAI.
Porque nós não podemos captar água, JC, a 10 metros do rio, porque a estação está a 10 metros, e oferecer essa água por um preço exorbitante. Então eu diria que no mínimo nós precisamos trazer essa empresa e colocar na mesa dentro da Câmara de Vereadores e fazer cálculos e repensar a forma como o povo está sendo tratado com o problema da água de Xique-Xique. No mínimo isso. E se ela não se adequar, nós teremos que buscar meios, seja através da Câmara de Vereadores, seja através da Justiça, aqui local, seja estadual, seja federal, para romper esse contrato, porque ele precisa não só trazer preços justos ao nosso povo, respeitando a nossa sociedade, mas também atender o nosso povo da zona rural. Porque é injustificável que uma cidade como Copixaba, que não tem tratamento de água, que se cobre a água lá absurdos. Nova Iguira, Marreca Velha. Então é preciso que essa empresa se adeque e faça os investimentos necessários para que haja melhoria no sistema de água de Xique-Xique e a partir daí possa sim cobrar. Agora, desde quando esse valor seja justo. E caso ela não se adeque, aí sim é juntar os 13 vereadores que devem ter compromisso com a sociedade de Xique-Xique e atender o nosso povo e não a empresa que está aí pensando apenas no seu bolso, sem trazer qualidade do serviço a qual se propôs a fazer e que o prefeito entregou gratuitamente a ela. Respondido, Gal. Só pedimos os nossos amigos que mantenham em silêncio, respeitem o nosso convidado e o nosso público que nos acompanha. Vamos para a nossa 7ª pergunta. Gal, na semana passada, membros do PSD de Xique-Xique estiveram reunidos com a pré-candidata a prefeita, doutora Simone. Após esse encontro, uma foto com uma nota foi compartilhada nas redes sociais, com a seguinte mensagem, abre aspas, hoje tivemos em reunião com 4 pré-candidatos a vereadores pelo PSD de Xique-Xique, Tiago Pires, Thaís Cunha, Vanderlei e Valdo Povo. Em acordo, todos declaramos apoio à pré-candidata a prefeita pelo PT, doutora Simone Cosmo. Juntos, somos mais fortes. Fecha aspas. No último sábado, líderes do partido estiveram em uma raid local e o vereador Neilton do sindicato disse que pessoas que não se comportarem no partido sofrerão sanções, ou seja, punições. A minha pergunta é, os 4 pré-candidatos a vereadores declarando apoio à doutora Simone, isso mostra que a vereadora Geni Cássia enfraquece nesse processo de pré-candidatura? Fica à vontade, Gal. Isso é claro e evidente. Você me pergunta e você mesmo responde. Por onde se anda, nos 4 cantos do município, você ouve a aclamação do povo por uma mudança. E essa mudança tem nome. Ela chama-se doutora Simone. A sociedade já entendeu isso. E a eleição está polarizada nesse momento entre doutora Simone e o candidato do prefeito. Todas as pesquisas, não é uma, não é duas, são várias pesquisas e muitas feitas por pessoas diferentes, grupos diferentes, todas mostram que o povo quer doutora Simone como pré-candidata a prefeita de Xique-Xique pela oposição. E acredito que pessoas ligadas, ao PSD, por entender que o PSD vem conduzindo o processo de uma forma desarmoniosa, primeiro com vários candidatos. Veja que, acho que no início do ano, nós tínhamos aí 8, 9 pré-candidatos. E eles foram saindo, tá aqui Edão, tá aqui Fabinho, quem mais aqui que poderia estar aqui como pré-candidato, que foram retirando suas candidaturas. Lula tirou sua pré-candidatura, George tirou sua pré-candidatura, Sebastião tirou sua pré-candidatura. Então a gente percebe que está buscando a harmonia, que está se buscando o equilíbrio, que está se buscando a unidade. E a quem interessa, nesse momento, manter uma candidatura quando todas as pesquisas mostram que o nome que a sociedade quer é o nome da doutora Simone. Então essa é uma pergunta pela qual fica no ar. Então acredito, JC, que esses 4 pré-candidatos a vereadores que tomaram a iniciativa de prestar apoio à doutora Simone é por entender esse anseio e por entender que está na hora de unir o grupo em torno de uma proposta para a gente
mudar os destinos de Xique-Xique. É lamentável que um vereador vá ao rádio, de uma certa forma, entre aspas, ameaçar esses vereadores, esses pré-candidatos a vereador, a sofrer sanções. Então, a gente está tentando combater uma ditadura que vem ao longo dos anos impondo a sua vontade para a gente começar a participar de outra. Então, acho que o processo precisa ser respeitado. Que se chame esses pré-candidatos a vereador do partido e que se converse internamente. Mas você ir publicamente expor a ideia de que esses pré-candidatos vão sofrer sanção é simplesmente jogar esses pré-candidatos a vereador justamente para abraçar de vez a candidatura de doutora Simone, porque eles entendem assim que é o melhor nome nesse momento para disputar a eleição, né, como candidata a prefeita pela oposição de Xique-Xique. Gal, se o PSD expulsar esses 4 pré-candidatos a vereadores, é um sinal que não querem união dentro da oposição? Começa a ficar evidente, né? E como eu disse, a quem interessa de fato a manutenção de uma candidatura nesse momento, de uma segunda candidatura nesse momento, uma vez que o anseio popular, todas as pesquisas mostram o nome da doutora Simone na frente. Porque, JC, funciona mais ou menos o seguinte. Vamos supor, você é candidato a prefeito e você tem, por exemplo, 35 pontos. Eu tenho 25, tudo bem eu manter minha candidatura porque eu estou muito próximo de você. Gal, permita-me interromper. Pois não. Peço Vossa Excelência para não falar número de pesquisas. Mas eu estou falando que você não é candidato. Você não é candidato. Siga à vontade. Você percebeu que eu tirei o nome dos candidatos? Justamente para que eu não cometa esse erro. Eu fico muito atento às coisas. Então imagine que você tenha 35 pontos e eu 25. Eu não sou candidato a prefeito. Certo? Estou colando só por sua posição. Eu querer manter minha candidatura porque eu tenho 25 aí, beleza. Mas você ter 35 e eu ter 6, 7 e 8 e eu querer manter uma candidatura, a quem interessa de fato a manutenção de uma candidatura, 2 candidaturas dentro da oposição, tentando derrubar aquele que está em primeiro lugar? É uma pergunta que fica para a sociedade. Porque não tem qualquer sentido, ela não faz qualquer lógica. E aí eu faço até um desafio. Nesse momento, eu apoio a pré-candidata doutora Simone para a prefeita de Xique-Xique, por entender o anseio da sociedade, por entender que ela está altamente capacitada a administrar os ensinos de Xique-Xique. E faço um desafio àqueles que mantenham a segunda candidatura. Eu chamo, vamos buscar um instituto de credibilidade? E nesse momento, eu faço um desafio. Se qualquer candidato da oposição estiver pelo menos a 10 pontos da pré-candidata doutora Simone, um instituto sério, eu pago a pesquisa e eu retiro o meu apoio à doutora Simone e apoio qualquer um candidato que queira fazer a disputa junto com ela nesse momento, dentro de Xique-Xique, pela oposição. Respondido, Gal. Vamos colocar agora um pouco de fogo nessa nossa sopa de tamanho. Vamos para a nossa 8ª pergunta. E ele vai botar fogo, viu? Imagine o que é que não vem por aí. Gal, no mês passado, dia 20 de abril, o PT de Xique-Xique fez o lançamento da pré-candidatura da médica doutora Simone Cosme. Várias lideranças a nível de estado e federal estiveram presentes no evento. Estiveram também várias lideranças aqui de Xique-Xique. Vereadores, ex-vereadores, ex-secretários municipais, ex-prefeito, ex-vice-prefeito e empresários. A pré-candidata a prefeita Genicássia Feitosa e Neilton do sindicato não estiveram presentes. A minha pergunta é: no evento de lançamento da pré-candidata Genicássia Feitosa, vocês do PT estarão presentes? Fique à vontade, Gal. É uma pergunta muito interessante e que merece uma reflexão por parte de todos nós. Porque assim, como eu disse, a quem interessa essa posição intransigente do PSD em nome de uma candidatura, em não estar dialogando com todo o grupo,
em se isolar, em não participar de um evento o qual foi convidado todos os partidos da base aliada e onde faltou justamente só a vereadora e o vereador citado por você. Aí fica a pergunta: nós devemos ir a essa candidatura? A esse lançamento dessa pré-candidatura? Às vezes eu acho que sim, para mostrar que nós estamos abertos ao diálogo e à construção de um projeto político, deixando de lado as diferenças. Ao mesmo tempo, eu penso que não, porque é simplesmente você está dando corda a quem está tentando puxar corda. Porque eu acho que está na hora da vereadora e do vereador sentar e dialogar. Porque o que se está vendo é uma desconstrução de um processo pelo qual o próprio partido vem se desagregando. Como já foi citado por você em uma pergunta anterior, 4 vereadores se posicionam nesse momento, pré-candidatos a vereador, corrigindo, pelo apoio à candidatura da doutora Simone. Já percebemos aí a pessoa, né, de Lula, a pessoa de George, outras lideranças políticas do PSD se posicionando, né, pela pessoa da pré-candidatura da doutora Simone, por entender que essa candidatura ela tomou corpo. Ela está com uma estrutura para se disputar uma eleição e não para ficar mantendo, certo, um projeto que está minguando. Então eu não estou conseguindo entender. E eu fico na dúvida aqui se devemos ou não participar, certo, desse evento. Então eu acho que o caminho de fato é chamar o Partido dos Trabalhadores, juntamente com as lideranças e os pré-candidatos a vereador que fazem parte do PT, e tomar a decisão se nós vamos ou não. Eu sozinho não posso lhe dizer se vou ou não. Eu, por exemplo, não estarei presente porque estarei viajando pelo sábado de manhã. Mas acredito que estarei presente em uma reunião e a partir daí tirarmos uma decisão. Essas duas pessoas que insistem em lançar a candidatura querem diálogo? Fazem parte da oposição? Estão dispostas a caminhar juntas? Estão dispostas a chegar a um determinado momento, sentar e unir e irmos para a eleição? Se elas disserem sim, abertamente, publicamente, poderemos estar lá. Se elas fecharem a porta para o diálogo e não quiserem sentar para construir um processo de unidade em torno de um projeto que deva ser chique-chique, não a candidatura de A ou de B, eu acho que nós devemos estar de fora. Eu penso dessa forma. Primeiro chique-chique. Primeiro chique-chique. Depois as pessoas. Gal, hoje foi divulgado nas redes sociais um vídeo com a pré-candidata vereadora Genicássia Feitosa, também o vereador Neilton do sindicato IDEI, o empresário H. Feitosa e o seu filho Igor Feitosa e o senador da República Otto Alencar, declarando apoio ao lançamento da pré-candidata a vereadora Genicássia. O que você tem a dizer de tudo isso, Gal? Você veja que o nome da doutora Simone é tão forte que até você, na hora de citar, diz doutora. Olha, eu entendo que Otto, como um político experiente, senador da República e presidente do PSD na Bahia, procure fortalecer o seu partido. Isso é normal do processo democrático. E que ele dê apoio a uma pré-candidatura do seu partido chique-chique. E ele vai ouvir o seu partido. Só que Otto não é criança e não faz política de hoje e nem de ontem. Já foi governador desse estado. Um cara com influência gigantesca e senador da República. Então ele sabe de fato o que está acontecendo em Chique-Chique. Ele sabe nesse momento, e tem pesquisa, porque o governo também tem pesquisa, que aponta a doutora Simone como majoritária na frente de todos, inclusive do candidato do prefeito. Então ele sabe disso. Então o que acontece nesse momento? É que o seu partido, buscando ele como presidente estadual, ele não vai chegar lá e dizer, não, vocês não são candidato, acaba com isso, não. Política não funciona dessa forma. Tem que de fato colocar o nome, e isso faz parte de um processo democrático, o qual a oposição vive. Democracia. Diferente de um sistema perverso que ninguém pode dizer. E ali nós temos de novo Jó Macedo, que o fato de ter dito que era pré-candidato, certo? O prefeito já começou a denegrir a sua imagem, a criticá-lo, certo? A colocá-lo, né, para escanteio. Então é um sistema perverso, o qual não vive aqui. Jó veio e está aí, andando com a gente, sendo respeitado.
e sabe do processo, como é que funciona, e está sendo respeitado, e acabou de participar, inclusive, de uma reunião, agora com a pré-candidata doutora Simone. Então é isso que nós defendemos, e Otto não é diferente. Então o que Otto fez nesse momento foi acolher o seu partido como presidente, estava ali presente, e dar o devido apoio para uma pré-candidatura, sabendo que lá na frente nós teremos que sentar e dialogar, construir na unidade. A pergunta que fica é, aqui embaixo, essas pessoas de fato que lançam essa pré-candidatura estão a fim de dialogar? A quem interessa, é a pergunta que eu... A quem interessa? Quem financia? Né? Quem conduz? Quem incentiva? Vai beneficiar quem? Quem está tirando proveito de tudo isso? Porque a gente sabe que não é a oposição. E a manutenção de uma segunda candidatura de oposição, ela só beneficia o nosso adversário. E a pergunta que a sociedade faz em todos os lugares. Quem está por trás da manutenção de uma segunda candidatura de oposição em Xique-Xique, logo que tem uma pré-candidata que hoje domina todos os setores da sociedade como pré-candidata, que é a candidata doutora Simone? Então, vamos para frente para ver o que é que dá tudo isso. Gal, no último sábado, a pré-candidata a prefeita, a vereadora Gene Cássia, em entrevista a uma rádio local, ela disse que deveria ser lei. Para chegar ao executivo, deveria passar pelo legislativo. O que o ex-vereador Gal Pessoa tem a dizer da fala da vereadora Gene Cássia? É lamentável, né, que a vereadora use isso só agora. Porque se eu penso desse jeito, eu deveria ter pensado desde lá atrás. Ela apoiou, por exemplo, o José Magalhães, e José Magalhães não passou pelo legislativo. Ela apoiou outros nomes, ela apoiou o Dr. Ricardo não passou pelo legislativo. Será que só agora, pelo fato de nós termos a pessoa de doutora Simone como pré-candidata a prefeito Xique-Xique, e ela ser vereadora, ela quer desmerecer a pessoa da doutora Simone? Então ela está desmerecendo, certo, as pessoas que sempre apoiaram ela, que foi a pessoa do Dr. Ricardo, quando foi candidato, ela não teve coragem de dizer, você não pode ser candidato, porque você não passou pelo legislativo. Ela não devia ter dito isso a Magalhães, quando Magalhães foi candidato. Então eu preciso ter coerência naquilo que eu digo. Eu preciso ter coerência. Eu não posso estar dizendo uma coisa aqui e ali ser de outra forma. Eu não posso tentar desmerecer a pessoa de doutora Simone por ela não ter passado. Aí é a mesma coisa eu dizer, não, só quem pode ser prefeito é quem for médico. Eu não posso. Até porque a lei eleitoral a nível federal, ela diz outra coisa. Que todo cidadão, sabendo colocar o seu nome, e a partir de 18 anos, e tendo filiação partidária e sua vida regular, pode ser candidato a vereador e a prefeito no seu município. Gal, para fecharmos essa pergunta, a vereadora Gene Cássia tem falado nas rádios, aqui no J Politicast, nos grupos de WhatsApp e nas ruas, que o seu nome é o melhor nome pelo fato dela estar no 4º mandato, ter sido secretária de Educação e, segundo a vereadora, ela tem experiência política e administrativa. Isso chega a ser uma ofensa aos colegas pré-candidatos da oposição, não? O que eu acho interessante de suas perguntas é que você já dá a resposta. Não, eu não estou respondendo. Eu estou fazendo uma pergunta para Vossa Excelência responder. Sem dúvida, sem dúvida. Eu respeito o posicionamento da vereadora, né, do seu anseio de querer colocar seu nome, é um direito que cabe a ela, isso precisa ser respeitado de todas as formas. Ninguém aqui está desmerecendo o direito que ela tem de ser candidata. Mas quando ela faz essa afirmação, mais uma vez, ela se contradiz. Porque é mais ou menos o seguinte, se eu acho que eu estou preparada porque eu tenho 4 mandatos, então vamos chamar o vereador Padrinho, que teve 6, né, Padrinho? 6. Vamos chamar, não diria o vereador Zé Milson, porque é adversário ferrenho nosso, mas aqui nós temos o vereador Padrinho, que tem 6 mandatos. Zezinho teve quantos? 5, já, um a mais também. Então eu acho que o que a gente precisa é ter coerência. Na ânsia pelo poder, eu não posso sair atirando, porque uma hora eu vou atirar para cima, a bala vai subir, vai descer e vai cair na minha cabeça. Então acho que a gente precisa ter coerência com as coisas que a gente diz. Volto a dizer, é um direito da vereadora dizer o que ela pensa, defender as suas ideias, defender um projeto, defender a sua candidatura. Ninguém tira esse direito dela. É um direito que cabe a ela, é constitucional
E vou lhe dizer, se hoje a vereadora Gene Cássia estivesse dominando as pesquisas e o anseio popular, o meu apoio seria a ela. Porém, nesse momento, quem domina as pesquisas e o anseio popular, em todos os lugares que você anda, seja na cidade ou na zona rural, chama-se doutora Simone. E por isso nós não podemos desmerecer, em hipótese alguma, né, a pré-candidatura da doutora Simone, tampouco a dela Gene Cássia. Mas querer também você passar por cima do outro de forma incoerente, eu acho que não é inteligente por parte de qualquer que seja o pré-candidato. Respondido, Gal. Vamos para nossa nona pergunta. Gal, comentam nos bastidores da nossa política local que pessoas da oposição estão em conversas com o prefeito Reinaldo Filho, tratando de conjunturas políticas. Os boatos nos bastidores que membros da oposição preferem aderir ao grupo da situação do que fazer aliança com a pré-candidata do PT. A minha pergunta é: há uma possibilidade dos seus aliados irem para o grupo do prefeito? Fica à vontade, Gal. JC, se você quer uma resposta minha clara e objetiva, é preciso que você seja claro e objetivo. O nosso público espera essa resposta. Fica à vontade, Gal. Mas eu preciso que você seja claro. Você está falando de suposições. Eu vou responder por suposições? Eu sou um cara direto, eu sou um cara claro, eu sou um cara objetivo. Não faço respostas subjetivas diante de perguntas subjetivas. Então você me diga que A mais B quer ir para o prefeito ou está conversando com o prefeito, eu vou lhe dizer que eu acho imediatamente. Agora, por suposições, eu não posso. Vossa Excelência, agora há pouco, respondeu perguntas relacionadas aos bastidores. Porque tinha clareza. Mas quando você diz pessoas do seu grupo, você deixa um leque aberto. Cite as pessoas e eu vou ser claro na resposta. Quem são as pessoas? Seja claro. Pessoas do PSD. Sim, tem várias. Pessoas do PSD. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são da oposição, são seus aliados. Eu respondo se você for claro na pergunta. Se você disser, há indícios, há diálogo, certo? Que João, Pedro e Manel está em conversa com o prefeito. O que é que você acha disso? Eu vou dizer isso, isso e isso. Agora, suposição, eu não posso falar por suposição. Gal, já houve nos bastidores que a pré-candidata Gene Cássia, o presidente do PSD, Deide Quebrante, e o vereador Neilton do sindicato, todos três já tiveram conversas com a situação. Tá claro agora, Gal? Pronto, aí agora você jogou duro. Fica à vontade. Todo mundo é livre para trilhar o caminho que quiser. Nós somos senhores do nosso silêncio. Mas nós somos escravos da nossa palavra. Isso é um ditado popular muito forte. E Leonel Brizola nos deixa uma frase célebre. A política adora traidores. A política adora traidores, mas abomina o traidor. Então todos aqueles que passaram pela política, e eu não vou falar a nível nem estadual e nem federal, todos aqueles que passaram pela política municipal e traiu, pagaram um preço alto, nem só político, como emocional, muitas das vezes também financeiro e moral. Então eu não acredito que os nomes citados, Gene Cássia, Deide Quebrante e Neilton, se submeta a um sistema que eles combateram por longas datas. Até porque não é questão só da ideologia do combate. É a questão da ameaça à dignidade. Veja a situação da vereadora e do seu marido, que foi também vilipendiado como eu fui, ao longo do tempo, por aquele que está no poder. Então acredito que a vereadora Gene Cássia, junto com seu marido, deva ter o mínimo de amor próprio, a não ceder um sistema perverso que denegriu a sua imagem, a imagem da coisa que é mais sagrada aqui na terra, que é a família. Então eu não quero acreditar que esses boatos sejam verídicos. Eu não quero acreditar que o vereador Neilton, que se elegeu como oposição, um cara que ia combater, que ia defender a verdade, que ia defender o interesse do povo, que se submeta a aceitar a continuidade de um sistema perverso
que o ameaçou, inclusive, de cassar o seu mandato, e que fez, inclusive, o vereador ter que recuar um pouco. Mas um dia eu disse a ele, não caçam, porque se caçar quem entra sou eu, e eles não querem eu lá. Fizeram propostas indecentes a DEI, o qual, inclusive, não aceitou no meu processo de cassação, mas não adiantaria também, porque não conseguiriam me derrubar. Então essas pessoas, eu acho que têm um mínimo de dignidade e de saber que quem os elegeu foi aqueles que não concordam com o sistema perverso que aí está. E essas pessoas sofrem o processo de ameaça. Essas pessoas são atacadas na sua moral íntima, da sua família, da sua dignidade. Então eu não quero acreditar que uma pessoa como a vereadora Jane Cássia, com 4 mandatos nas costas, como pré-candidata, hoje pela oposição, tenha a coragem de esquecer como a sua família foi tratada por esse grupo e que venha ceder a uma proposta e estar junto com eles. Mas cada um é livre para tomar a decisão que quiser, mas também de colher a decisão que tomar. Terminando, só relembrando a frase célebre: a política adora a traição, mas abomina os traidores. Essa frase, certo, é do saudoso Brizola. Gal, para fecharmos, falando em vereadores, a Câmara de Vereadores já tiveram ex-vereadores que fizeram uma oposição ferrenha contra o Grupo Braga. A exemplo de Vossa Excelência, o ex-vereador Edson Paderinho, o saudoso Marivaldo Figueiredo. Enfim, como você vê hoje a bancada da oposição? JC, eu poderia aqui ser leviano, tá procurando harmonia, tá procurando aquele papo de tentar botar as coisas no lugar porque estão no processo político, só que eu não sei. Eu sou verdadeiro, eu sou direto. E eu passo aquilo que eu sinto da sociedade. Por um momento eu pensei, inclusive, em não sair mais candidato. Porque eu acho que na hora que você perde uma eleição, é porque o povo não está achando interessante o seu trabalho. E pensei em recuar. Mas eu saio por aí. E é uma só voz que eu ouço. Você precisa voltar para a Câmara? Porque a Câmara calou. Eu falei isso no rádio, inclusive, e foi motivo de polêmica. Mas eu não falo isso para desmerecer ninguém, não. Cada um tem sua forma de trabalhar. Agora, a verdade é que está na Constituição que o papel do legislador é fiscalizar, cobrar, acompanhar, defender o povo e denunciar irregularidades. Então a gente percebe que ao longo do tempo a Câmara de Vereadores vem deixando esse papel de lado, com raríssimas exceções. E aí, no dia da rádio, inclusive, o vereador Neilton entrou de forma agressiva, indevido, porque ele precisa entender o meu lado. Eu não estava ali, eu não sou candidato a prefeito para estar agradando aos meus colegas pré-candidatos a vereador. Eu posso até dizer algo aqui que o ex-vereador Paderinho não gosta. Posso dizer algo aqui que o vereador Zezinho não gosta. Mas nós estamos em pré-campanha. Eu preciso defender meu peixe, Vera. O ex-vereador Fabinho pode não gostar. Mas eu preciso defender meu peixe. Nós estamos em pré-campanha. E daqui a um dia vamos para a campanha. E eu preciso dizer que foi esse vereador que denunciou. Foi esse vereador que cobrou. Foi esse vereador que foi para cima. E por isso esse vereador foi perseguido. E continua sendo perseguido por o grupo que está aí. E por quê que a Câmara está em silêncio? Justamente porque está faltando a coragem de ir para cima das mazelas que esse prefeito faz aí. Que inclusive o problema da água era para sendo batido até hoje. E não esquecido, como você falou, que parece que é um silêncio. Se os 5 vereadores se unissem a continuar batendo, a continuar cobrando, e atrás do SINDAI, atrás dos órgãos competentes, talvez essa empresa que aí está, comendo o dinheiro do povo, já tivesse feito alguma coisa por Chique-Chique, porque ela era se sentir ameaçada, com medo de perder a concessão. Então nós precisamos de uma Câmara ativa. E é por isso que eu sou pré-candidato, pelo anseio popular, para que eu volte a defender os interesses da sociedade dentro daquela casa, porque infelizmente ela está em silêncio. Respondido, Gal. Vamos para a nossa 10ª pergunta. Gal, nas últimas 3 eleições para vereador, você teve votações diferentes. Sempre
caindo de rendimento. Em 2012, na sua primeira vez que disputou a cadeira na Câmara, você obteve 1.157 votos e foi eleito. Em 2016, caiu para 914 votos, mas foi reeleito. Mas, em 2020, não conseguiu ter êxito nas urnas, obtendo apenas 641 votos. A minha pergunta é: por que o ex-vereador Gal Pessoa vem tendo quedas de uma eleição para outra? Fica à vontade, Gal. Olha, JC, a vida é muito dinâmica. E eu sou o tipo do vereador, quando fui vereador, e sou agora pré-candidato, que não procuro muito essa coisa do toma lá da cá. Meu eleitorado é um eleitorado muito consciente. Meu eleitorado é um eleitorado que tem um nível certo de informação mais elevado. E a gente sabe que grande parte do eleitorado ele está na classe média para baixo. E eu não faço esse investimento. Por quê? Porque eu acredito justamente que o vereador deva cumprir esse papel, que é de legislar, que é de defender os interesses da sociedade, que é cobrar, que é denunciar. Então eu deixo de atuar dentro de um campo onde o voto faz muita diferença nos últimos 30 dias da eleição, onde o dinheiro do povo serve para comprar o povo. Pode analisar isso, que na maioria das vezes quem está no poder termina tendo grande parte da votação do vereador. E eu não entro nesse jogo. Mas não foi só isso. Eu fui o vereador mais perseguido na história de Xique-Xique por esse grupo que aí está. E meus votos foram comprados a qualquer preço. E eu não tive inimigos e adversários dentro só do grupo de lá. Eu tive adversários dentro do meu grupo que diziam em todo lugar que eu não era candidato, que se votassem em mim, que o voto seria perdido. Então eu lutei contra tudo e contra todos. E nos últimos dias dessa última eleição, por exemplo, eu peguei Covid. Eu fiquei do dia 31 de outubro ao dia 15 de novembro, que foi o dia da eleição, dentro de casa. E aí fez toda a diferença em eu perder a eleição. Mas eu digo que as 2 vitórias que eu tive, foi Deus que me deu. E não ter me elegido, também foi Deus que me deu. Por quê? Eu coloquei minha vida no lugar. E nem tudo é derrota, nem tudo é um erro, nem tudo é para baixo. Reequilibrei minhas emoções, minha vida. De todos os sentidos, eu estou com minha vida muito melhor do que quando eu era vereador. Então veja que Deus escreve certo por linhas tortas. Então estou em paz, estou tranquilo, vou disputar uma nova eleição, bem tranquilo. Se o povo me quiser de volta, estarei lá defendendo os interesses da sociedade, porque não preciso de política. Minha vida é muito melhor sem o cargo de vereador do que lá na Câmara. Mas se não, darei a minha contribuição para ajudar a eleger os meus pares que estão aqui, como o Sebastião, como o Laércio, como o Fabinho, como o Zezinho das baterias, né? Tiago tá ali, mas não é do meu partido, não posso lhe ajudar com o meu voto, Tiago. Padeirinho, quem mais tá aí? Só, né? Então, estarei dando minha contribuição. Então, política é isso, certo? E eu não me preocupo com essa questão de perder e ganhar. O importante é que contribua para a minha cidade ser uma cidade melhor e conscientizar as pessoas que dê o seu voto de forma totalmente consciente. Porque às vezes nós votamos num amigo. Eu ouvi isso de uma pessoa. Votei numa amiga sabendo que ela não ia se eleger e deixei de lhe ajudar e hoje veio você fora da Câmara. Então o quê? Falta de consciência política que só teve agora depois que percebeu essa situação. Mas política é isso, tranquilo. Respondido, Gal. Vamos para a nossa 11ª pergunta. Gal Pessoa, a oposição até o exato momento não definiu o cabeça de chapa. Temos doutora Simone, Genicássia Feitosa e Jabas Meira. Todos postulantes a essa candidatura única da oposição. Desde 2008 não temos uma terceira via em Xique-Xique, quando o Jabas, ao lado do seu pai, o saudoso Maninho Meira, saíram no terceiro grupo. A minha pergunta é: a oposição está prestes a unir ou, na sua opinião, teremos uma terceira via? Fica à vontade, Gal. Eu não acredito em terceira via, até porque isso chama-se suicídio político. E acredito que nesse momento, como só temos 2 candidaturas,
né, duas pré-candidaturas pelo lado da oposição, que é a doutora Simone e Jane Cássia, sendo que a eleição já polarizou entre a doutora Simone e entre o candidato prefeito, eu não acredito que Jane Cássia vá para um suicídio político. Eu não acredito. Eu acho que é um direito que ela tem de manter o nome até mais aí uns 30 dias para que se sente, né, se construa uma proposta coletiva, se venha chegar a uma unidade. Eu não acredito. Se isso acontecer, aí volta aquela pergunta que eu já fiz lá mais no início. Interessa a quem? Quem está financiando? Certo? Vai beneficiar quem? Uma terceira candidatura dentro da oposição. Porque aí você começa a colocar dúvida, de fato, em quem é oposição e em quem não é. Essa é a questão. Então eu não acredito, porque a história mostra que todas as pessoas que saíram como terceira via, elas não tiveram êxito. E pelo contrário, elas saíram massacradas pelas urnas. E será mais uma vez massacrada caso tenha terceira via. Os números através das pesquisas já mostram isso, JC. Então eu não acredito em hipótese alguma que isso venha acontecer. Não faz qualquer sentido. Agora, se ela permanecer, é porque tem um interesse particular por trás dessas candidaturas para que possa manter a prejudicar a candidatura de doutora Simone. Por quê? Porque hoje é evidente que doutora Simone, ela está em primeiro lugar em todas as pesquisas no município, seja na sede, seja na zona rural. E se alguém tem dúvida, eu volto a fazer o desafio. Eu chamo quem quiser fazer uma pesquisa, eu estou disposto a chamar o instituto de nome e a gente colocar na mesa. Se o que estiver postulando aí com a doutora Simone tiver pelo menos 10 pontos atrás da doutora Simone, eu pago a pesquisa, retiro o apoio à doutora Simone e apoio esse nome para candidato a prefeito Xique-Xique, seja ele homem, seja mulher. Gal, você acaba de deixar uma polêmica aqui no J Politicast, quando você afirma que pode ter pessoas por trás de um lançamento de uma terceira via em Xique-Xique, é isso, Gal? Eu fiz perguntas, não coloque palavras na minha boca. Eu fiz perguntas. A quem interessa, certo? Então, eu não estou fazendo afirmação porque eu não tenho certeza. Porque se eu tivesse certeza, eu afirmava e dizia o nome. Mas como eu não tenho certeza, eu estou fazendo uma pergunta que é a pergunta que é feita em todos os pontos da sociedade Xique-Xique. A quem interessa duas candidaturas de oposição hoje em Xique-Xique? Então eu não acredito que exista a terceira via. Acredito piamente que construiremos a unidade e daí sairemos com a candidatura sozinha, e acredito que a candidata, certo, doutora Simone, estará na cabeça e com certeza construiremos a candidatura com o vice, que ainda vai sentar e conversar. Respondido, Gal. Vamos para a nossa 12ª pergunta. Gal, nesse processo de pré-candidaturas a prefeito e prefeita, o PT apareceu com alguns nomes. Meses depois, as pessoas foram retirando seus nomes. E restou somente o nome de doutora Simone. No PSD, vários nomes surgiram. Meses depois, muitos retiraram e ficou apenas a vereadora Jane Cássia Feitosa. E temos também, Gal, o pré-candidato Jarbas Meira pelo Avante. Ele que faz parte da oposição. A minha pergunta é: por que pré-candidatos a prefeito do PSD desistiram e foram apoiar a pré-candidata doutora Simone ao invés de apoiar a Jane Cássia? Por que isso, Gal? Uma coisa lógica, não é? Política. Às vezes não precisa de bola de cristal para você enxergar determinadas coisas. Por onde se anda, basta você dar uma volta. Você sentar num bar, você chegar na feira, você chegar num supermercado e você falar de política, que você vai perceber, se você chegar na zona rural, onde quer que você chegue, você vai perceber que o nome hoje é o nome da doutora Simone. Para tirar essa dúvida e tanto ouvir as pessoas e dizer, não, essa pessoa deve estar me enganando. Eu fiz minha pesquisa e eu constatei isso. Quantas pessoas não fizeram pesquisa para constatar isso? E foi em cima justamente desses dados que essas pessoas começaram a dar apoio à doutora Simone. Porque o intuito, na realidade, é você construir uma proposta para ganhar eleição. Tem gente que fala, que eu preciso administrar Xique-Xique, eu tenho que ter experiência. Mas você precisa ganhar eleição primeiro. Primeiro se ganha eleição e depois se coloca em prática o projeto. Eu não coloco em prática um projeto para depois eu ganhar eleição, não funciona dessa forma. E quem é o nome nesse momento que a sociedade clama como candidata a prefeita pela oposição de Xique-Xique? É o nome da doutora Simone.
Por onde você anda, você percebe isso. Então acho que quem tem um mínimo de noção de política vem justamente retirando a sua candidatura para dar apoio à doutora Simone, por perceber que é a partir desse caminho que nós vamos construir uma proposta para ganhar a eleição. E essas pessoas construir uma proposta administrativa para que possa se colocar em execução em 2025. É uma coisa lógica. E isso está sendo feito pelo PSD, por muitas pessoas do PSD, justamente por perceber essa capilaridade que está acontecendo em torno do nome de Simone. Eu também já estive lá, pensando numa outra proposta, dialogando. Quando eu percebi que o caminho era ela, parei, avaliei, cheguei à conclusão e dei o meu apoio, e assim tem feito todas as outras pessoas. É uma coisa lógica, não precisa de muito blá blá blá. É como eu disse, se tivesse próximo demais um do outro, talvez, certo? Como eu disse, se você tivesse 30 e eu tivesse 25, as pessoas iam ficar em dúvida se era você ou se era eu. Mas uma vez que você tem lá 40 e eu tenho 5, 6, 8, não tem dúvida que o pré-candidato deve ser você. Tá muito claro. É por isso que essas pessoas estão aderindo à pré-candidatura de doutora Simone na construção de um processo para disputar a eleição agora em 2024. Então, para fecharmos a 12ª pergunta, pessoas ligadas ao PSD, quando vêm aqui no J Politicast, eles afirmam que o grupo deles é a oposição raiz, por ter o apoio do ex-prefeito José Magalhães e o apoio do empresário Eduardo Pessoa. Hoje, onde tem mais lideranças importantes? Com Simone ou com Jane Cássia? Fica à vontade, Gal. Olha, isso é uma questão complexa, porque assim, eu não sei dos contatos que a vereadora Jane Cássia tem, sei de muitos que a doutora Simone tem, mas se você avaliar, por exemplo, uma pergunta que você já me fez, nós temos 2 vereadores de mandato dentro do PT e mais 5 ex-vereadores apoiando a doutora Simone. E lá nós temos 2 vereadores apoiando a vereadora Jane Cássia. Aí nós vamos sair da questão das lideranças políticas, que eu não vou mexer nisso para não criar uma polêmica, certo? Mas nós já vimos pessoas do próprio PSD, como você acabou de fazer na pergunta anterior, apoiando a própria doutora Simone. Nós percebemos, inclusive, que doutora Simone está no PT e o governo do Estado, através do seu secretário, que não é um secretário qualquer, esteve em Xique-Xique para o lançamento da candidatura de doutora Simone. Junto com deputados federais, junto com deputados estaduais, junto com lideranças do Estado e regional. E nós sabemos que isso tem peso. Então, o que é que está faltando na realidade? É nós termos a humildade e a capacidade de enxergar, né, essa aglutinação que a doutora Simone está fazendo em torno do nome dela. Porque o governo do Estado está doido para vir aqui. Mas ele só vem, JC, se nós nos unirmos. Porque o governo quer fazer alguma coisa para o Xique-Xique. Mas ao longo da história, nós nunca tivemos prefeito que abraçou o governo, que abraçou o presidente. E aí, nego fala, que Wagner não fez nada para o Xique-Xique, que Rui não fez nada para o Xique-Xique, que Jerônimo não vai fazer nada para o Xique-Xique. Nós precisamos é de prefeito e não de governador. Porque no dia que nós tivermos prefeito, aí nós teremos governador. Funciona dessa forma. O prefeito que está aí renega e sempre renegou Wagner, Rui, está renegando Jerônimo, como sempre renegou Lula e Dilma. Porque ele é bolsonarista, porque ele é direitista, porque o sistema da direita é esse, é manter o povo pobre, miserável, pedindo esmola na porta para trocar em voto. Quando o governo Lula e esse governo que está aí popular, que é o governo Jerônimo, é para atender as necessidades do povo. Então, esse é o diferencial. Então, acredito que nesse momento, a pré-candidatura da doutora Simone, ela engloba e ela encorpa a maioria dos pré-candidatos a vereador da oposição, até porque também já foi questionado por você e colocado que 4 pré-candidatos do PSD já apoiam a doutora Simone, como liderança do próprio PSD, e a nível de Estado a gente percebe que há uma capilaridade, que há um chegar junto para crescer mais e mais e para que o governo do Estado venha de fato fazer alguma coisa para o Xique-Xique, porque eu estava precisando que tenha aqui um prefeito que tenha a coragem de sentar na mesa do governador e pedir uma UPA, pedir a estrada, pedir
melhorias no nosso município, pedir para nos ajudar no processo da água, pedir para que Xique-Xique tenha qualidade de vida para o nosso povo e não viva aqui como fim de linha, como sempre foi Xique-Xique, com a grande capacidade que nós temos na beira do rio e que não planta aí um pé de machixe, como diz Zé Rocha, porque não há incentivo do sistema público que está aí, porque quer o nosso povo pobre para poder chegar no dia da eleição e dar um bujão, e dar uma cesta básica, e dar 50, 100, 500 ou 1.000 reais, de acordo com a família, para votar neles, para que eles continuem aí. Mas um dia o povo acorda, e aí vai dar o troco, e a gente vai mudar essa triste realidade que a gente vive. Gal, só fazendo uma correção, Vossa Excelência disse que aqui em Xique-Xique, na história política, nunca teve um prefeito com ligação com o governo do Estado. Tivemos sim. O ex-prefeito Dr. Ricardo Magalhães teve o alinhamento com o governo do Estado, senadores e a presidenta Dilma Rousseff. Por que não deu certo esse alinhamento com o ex-prefeito Dr. Ricardo, Gal? Alinhamento não é eu estar no mesmo partido, não. Alinhamento é eu sentar na mesa e dialogar. E, infelizmente, Ricardo achou que o vice-governador, João Leão, tinha mais força do que Rui. E se aliou a ele. Alinhamento é isso. Alinhamento, certo? É eu sentar na mesa do governador e pedir, e protocolar, e exigir, e pegar meus vereadores e ir para lá. É fazer zoada. É chegar aqui e dizer: olha, governador, nós precisamos resolver o problema da água. E eu vou lhe dar 6 meses. Ou você resolve, nós vamos pegar o povo aqui e vamos levar para a estação de tratamento de lá e vamos deixar faltar água na região inteira. Isso é posição, isso é alinhamento. Não é quebrar, não. Não é vandalismo, não. É chegar lá e desligar o disjuntor e dizer: daqui nós não saímos enquanto você não dá providência. Ou você resolve o problema da saúde Xique-Xique ou nós vamos trancar. Porque Querecer tem tudo e Xique-Xique não tem nada. Porque falta prefeito, porque aqui falta homem de coragem. Falta gente que pense em Xique-Xique e não no seu bolso, e não no seu grupo político, e não nos seus apadrinhados. Que fica aí sugando do município milhões e milhões para chegar a 6 meses da eleição e comprar o voto de todo mundo. Isso é alinhamento, certo? É na hora que você senta e busca. E, infelizmente, o ex-prefeito Ricardo não teve esse alinhamento e deixou correr, e o resultado é esse, como o resultado que nós temos é esse, de um prefeito que está aí, que inclusive negou uma ambulância. Isso é lamentável. Por isso Xique-Xique não sai do buraco que está, porque quem está aí nunca esteve preocupado com Xique-Xique, mas sim com o seu cargo político. Respondido, Gal. Vamos para a nossa 13ª pergunta. Gal, há 15 dias atrás, esteve aqui no J Politicast o vereador e presidente municipal do PSD, o parlamentar Deide Quebrante. Respondendo uma de minhas perguntas, ele afirmou com todas as letras que doutora Simone não era a candidata do governo. Segundo ele, o governo Jerônimo Rodrigues nunca tinha manifestado que ela era a candidata dele. Eu até falei que várias lideranças petistas estavam no evento da médica, inclusive o braço direito de Jerônimo, o secretário-chefe da Casa Civil, Afonso Florence. O vereador continuou dizendo que ela não era a candidata do governo. A minha pergunta é: o que você achou dessa fala do vereador Deide Quebrante? Fique à vontade, Gal. Como eu disse, eu gosto de você porque você faz as perguntas e já bota a resposta logo, eu só preciso afirmar. Se o secretário do governo do estado está presente em uma reunião de pré-lançamento de candidatura e o governo não apoia essa candidatura, eu quero saber que candidatura é que vai ter o apoio do governo. Aí você não tem nem o que dizer, porque é eu botar pra fora o que eu simplesmente não sei. Então, traga alguém do governo que seja mais forte do que o secretário Afonso Florence e bota aí pra mostrar que essa candidatura que tá aí, da vereadora, é mais forte que a candidatura da doutora Simone. E aí o vereador vai estar com toda a razão. Porque não faz sentido eu chegar aqui e tentar desmerecer. Eu não quero desmerecer, eu só faço perguntas. A quem interessa uma candidatura do PSD nesse momento, onde doutora Simone, certo, tem 5 vezes mais hoje popularidade, números. A quem interessa? Então, se o vereador acha que essa candidatura não tem a representação do governo,
eu quero saber qual é a candidatura que vai ter. Porque se ele esperava que o governador Jerônimo viesse para aqui, é não entender de política. Porque governador nenhum e presidente nenhum de país vai para pré-lançamento de candidatura de seu ninguém. O que o governo espera é a nossa capacidade, a nossa humildade, a nossa maturidade de dialogar e de construir uma candidatura unida. E chegar lá na mesa do governador e dizer: governador, nós estamos aqui, ó, unidos em prol de Xique-Xique e queremos o seu apoio. O que é que Vossa Excelência pode fazer por nós? Aí vocês vão ver o governador Jerônimo chegar em Xique-Xique e dizer: essa aqui, certo, é a minha candidata e ela eleita, eu farei isso e isso e isso por Xique-Xique. Agora, querer descaracterizar a candidatura de doutora Simone em dizer que ela não representa hoje uma candidatura do governo, aí é você não entender mais o que é que está acontecendo no processo político. Porque o presidente do PT estadual esteve presente. O secretário do governo, o primeiro secretário do governo esteve presente. Vários deputados federais e estaduais. Várias lideranças. E ela não representar, nesse momento, a candidatura do Partido dos Trabalhadores, a qual faz parte o governador Jerônimo, eu já não entendo mais de política e tenho que sair disso porque tem gente muito entendida aí e nós não sabemos de nada. Vereador, o PSD de Xique-Xique tem 2 senadores, ou melhor, no PSD tem 2 senadores da República, Otto Alencar e Ângelo Coronel. Se um dos senadores vierem em Xique-Xique no próximo sábado, a vereadora Geni Cássia não ficará nesse processo forte sobre a sua candidata, a doutora Simone? Olhe bem, toda a força, todo o apoio que você tem, lhe fortalece. Mas nenhum apoio sobrepõe a força de um povo. Não tem senador, não tem governador, eu não vou dizer presidente não, porque se Lula vir, ele muda tudo, viu? Mas ninguém sobrepõe a força de um povo. E o que nós percebemos nesse exato momento é que a força popular, que a candidatura, a pré-candidatura da doutora Simone tem em Xique-Xique, não tem mais ninguém que mude. Um dia eu conversava com o Edão, porque eu acho ele um cara, já ia dizer um cara foda, mas é, um cara, ser humano, fantástico, pai de família, empresário, amigo, irmão, bom filho, o cara é top, certo? E eu disse, seria um dos melhores candidatos a prefeito, um dos melhores prefeitos que Xique poderia ter. Mas ele resolveu retirar a candidatura, a qual tem que ser respeitada. E aí, um momento, a gente conversando de política, ele me disse: rapaz, e aí, como é que tá? Eu digo: rapaz, só dá o nome da doutora Simone. E aí, nessa conversa de PSD, ele terminou indo pro PSD, e lá cogitaram ele de PSD. Eu digo: olha, pode esquecer. Você era um nome bom. Mas agora que o nome de Simone pegou aí, e que Simone está no PT, e que Simone tem apoio do governo do estado, e de todas essas lideranças, se você botar o nome aí, não decola. Não tem jeito, JC. O povo é a voz de Deus. E quando o povo quer uma coisa, não adianta você tentar mudar, não adianta você tentar driblar. O povo escolheu a doutora Simone para ser pré-candidata a prefeita de Xique-Xique. Isso é óbvio, é claro, em qualquer lugar que se ande. E nós percebemos pela força popular, pelos números das pesquisas e também pelas lideranças políticas, inclusive do próprio partido, do PSD, que hoje já aderiram à pré-candidatura da doutora Simone. Então, é bem-vindo a presença de Otto Alencar. A Xique-Xique dá apoio à doutora Simone e fazer a defesa do seu partido. E a gente entende isso no processo democrático, como eu já falei anteriormente. Natural. Agora, mudar o destino do que está aí, só Deus. Gal, para fecharmos, responde rapidinho. O ex-vice-prefeito Dr. Lula Teixeira e George Figueiredo, ambos estiveram no evento de doutora Simone. No próximo sábado, a pré-candidata Geni Cássia fará o seu evento também. Vocês do PT não temem que Lula e George possam aliar a Geni Cássia nesse momento? Fique à vontade. Olha, eu vejo Lula e George
duas pessoas muito coerentes. Acho que Lula tem mostrado isso no decorrer da sua vida pública, quando abriu mão, quando assumiu uma candidatura perdida, a qual me chamou para ser vice. Quero aqui agradecer a presença de meu amigo Lula que está ali nos assistindo. Então foi um cara que sempre mostrou diálogo, que sempre procurou unir o grupo, abrindo mão dos seus interesses políticos, em prol de Chique-Chique, em prol de uma candidatura que se fechasse a união, que a gente fosse para um processo de construção. George tem feito isso também no decorrer das suas participações políticas. Os dois abrem mão agora, de uma forma democrática, buscando o quê? A unidade. George e Lula, nesse momento, participar de uma pré-candidatura de Jane Cássia é um processo natural, como qualquer um de nós participar. Isso faz parte do processo político. Ninguém aqui é contra a pessoa de Jane Cássia. Como eu disse, se ela, Jane Cássia, tivesse no anseio popular e à frente nas pesquisas, eu estaria, da mesma forma que eu já toquei aqui dezenas de vezes no nome da doutora Simone, estaria defendendo o nome de Jane Cássia. Mas, infelizmente, o povo decidiu que a pré-candidata a prefeita é doutora Simone. E nós precisamos entender isso. Agora, o que tem de errado? Lula, George, eu ou qualquer outro aqui participar de uma pré-candidatura, do lançamento da pré-candidatura de Jane Cássia, nada demais. Apesar de que ela deveria ter agido da mesma forma. Sendo grupo, sendo oposição, participando todos nós de várias eleições, nós deveríamos estar todos juntos. Agora ela cometeu essa falha de não estar presente na pré-lançamento da candidatura de Simone, quando o presidente do seu partido esteve, quando outras lideranças políticas também estiveram. Ela está simplesmente o quê? Dizendo, não venham, porque aqui vocês não serão bem-vindos, porque eu não quis estar lá. Então esse sentimento fica. Eu me pergunto, e eu não sou candidato a prefeito, eu devo ir? Não sei. Precisamos nos reunir e tomar essa decisão. Mas acredito que Lula, como um cara democrático que é, e eu diria, dentro do nosso grupo, não é porque está aqui na minha frente não, mas é um dos caras mais democráticos que existe dentro do nosso grupo político, chama-se Dr. Lula Teixeira. E que mais uma vez abre mão na construção da unidade, pensando em Chique-Chique, sem vaidade, certo? E buscando sempre o diálogo. Às vezes difícil, diálogo difícil, porque não é fácil construir o processo político, mas que tem sempre disponibilizado o seu tempo no intuito de tentar unir o grupo em cima de uma proposta maior e que sempre ele repete. Não é a proposta do eu, não é o meu projeto, mas um projeto maior que se chama Chique-Chique. Gal, para fecharmos rapidinho, Dr. Lula Teixeira e George, ambos filiados no PSD. Surgiram comentários que um deles poderiam ser o vice de doutora Simone. Mas dificilmente isso acontecerá por estar no PSD, uma vez que Jane Cássia já disse que não abre mão da sua pré-candidatura e candidatura. Já podemos dizer que o empresário João Macedo será o vice de doutora Simone? O JC gosta de botar palavras na boca da gente, você viu? Olha, eu aprendi ao longo da minha vida que a política ela é dinâmica. E às vezes o caminho está girando num sentido e ele inverte. Eu diria que Jó é um nome que chega para somar. E tem dito isso aonde chega. Já tinha viajado com a gente já pela zona rural, né, pelos bairros. Tem se posicionado de uma forma totalmente democrática. Então por isso o Jó não deu certo lá. Porque ele apresenta a característica justamente de um político democrático. Que aceita o processo da forma como ele é construído. Como eu acabei de falar a respeito do Dr. Lula. Se Jó vai ser o vice de Simone, só ela sabe. Porque acredito eu que a candidata a prefeita tem a prerrogativa de escolher o seu vice. Por quê? Porque precisa ter afinidade política. Precisa ter afinidade no projeto. Precisa ter confiança de me ausentar e entregar a prefeitura ao vice-prefeito que eu sei que vai fazer aquilo que está alinhado dentro do projeto político, que não vai me trair com propostas indecentes de fechar compromisso com o adversário para tentar me derrubar, como proporam a doutor Lula e mais uma vez exaltar a figura desse homem, que recebeu proposta para derrubar Ricardo e se recusou.
Porque traição de política, como eu disse, se paga um preço muito alto. A política é feita de traições, mas os traidores pagam um preço altíssimo. E Lula é confiável nesse ponto. Então, doutora Simone terá a prerrogativa de fazer a sua escolha. Seja o nome do PSD, com Lula, com os demais nomes que estão lá, seja George, seja GNK, seja quem quer ser, mas tem a opção também de João Macedo, que hoje está no PSB 40, e que deixa seu nome à disposição. Está caminhando com a gente, e caberá a ela, certo? Dentro desse diálogo de construção, fazer a melhor escolha que venha acrescentar para a sua candidatura, para a nossa candidatura e para o projeto político de Chique para 2025. É isso que eu penso. Gal, as pessoas da oposição não iam ver isso como uma imposição de doutora Simone e ela escolhendo o seu vice? Eles não iam ver isso como uma imposição da parte dela? Vaidade. Pura vaidade. Porque, se você analisar, o candidato a prefeito deve ser sempre escolhido pelo anseio popular. Eu concordo. Você não vai pegar uma pessoa totalmente impopular e botar na vice. Mas o que a gente percebe é que os nomes, os possíveis nomes que estão aí, que podem postular essa vaga de vice, são pessoas que vêm somar. Agora, não, mas eu sou oposição e faço oposição há 20 anos e não vou aceitar a Joca, está chegando agora. Sim, e eu somo. Por exemplo, se a doutora Simone me chamar para ser vice, eu não quero, porque eu não vou somar. Talvez eu atrapalhe, porque o adversário cismou com minha cara e vai tentar macular a imagem da doutora Simone através de mim, então eu nem quero. E nem posso, porque sou do mesmo partido dela. Mas se eu não tivesse no partido, eu não queria, porque eu acho que eu não somo. Então quando diz assim, não, se for Jó, tenho plena certeza que Lula não teria objeção, como tenho certeza que se for Lula, Jó não tem objeção. Agora, muitas das vezes, quem faz esse chilique aí todinho, é quem não faz quase nada. E que acha, porque é a oposição, que tem que passar agora por cima de tudo e de todos. E não funciona assim. Política não é isso. E como eu disse, o vice é diálogo, o vice é confiança, o vice é construção, o vice é alguém que vem agregar força para se ganhar a eleição. E não porque eu tenho 20 anos de partido. Não funciona dessa forma. E geralmente quem dá chilique são aqueles geralmente que querem destruir o processo, criar problema, atrasar para tirar algum tipo de proveito. Quem está a fim de construir o processo político aceita, certo, o diálogo, aceita o processo democrático e vai para a luta. Porque isso é democracia. Gal, você é um político experiente. É um dos líderes da oposição. Obrigado. Podemos ter uma dobradinha, doutora Simone e Genicácia e doutora Simone? Política tudo é possível. De política tudo é possível. Eu não vou dizer que não. Eu só acho que a intransigência que a vereadora Genicácia coloca, né, aquilo que a gente ouve muitas das vezes do seu companheiro, vai pesando e criando uma trava. Porque, como eu disse, o seu companheiro de chapa tem que ser alguém que você confie. Ele tem que lhe inspirar confiança, ele tem que lhe trazer um mínimo de sintonia no seu projeto político. E a forma como a vereadora vem colocando a situação de parece não querer diálogo e parece que está sozinha, e essa ameaça que o vereador Neus já fez, que você citou aqui, que eu não sabia, de vir no meio de comunicação e tentar vetar, por exemplo, ameaçar os pré-candidatos, vai ficando assim, sim. E eu vou estar com alguém que está tendo essas posturas? Então você começa a ponderar algumas coisas. Então, se alguém está querendo a vice Simone, primeiro é que precisa estar junto. Precisa construir esse processo através do diálogo, mas acima de tudo do respeito e entender que política nem sempre é do jeito que eu quero, do jeito que eu vejo, porque ela segue a sua dinâmica e eu preciso aceitar isso dentro do meu grupo político. E é nesse ponto que eu acho que Lula hoje é um cara assim que precisa ser respeitado ao longo do processo político de Chique, sempre abrir mão, em momentos que ele já poderia inclusive ter sido prefeito de Chique, e abriu mão pela harmonia, sem briga, e foi para a eleição, e apoiou, e subiu no palanque, e discursou, e botou seu carro, e botou sua vida, e rodou a zona rural, e fez barulho, certo? Então, política é isso. E quem não entende que o processo é esse, vai sempre dar calundum. É aquela coisa, o filho que mais chora é aquele que mais dá trabalho, é aquele que menos ajuda. Respondido, Gal. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Gal, o vereador Ezermilson Rocha usou a tribuna da Câmara para ser solidário
a pré-candidata Genicássia Feitosa. Ele defendeu bastante a sua pré-candidatura. E segundo ele torce muito para ela ser a candidata a prefeita em 2024. Na semana passada, a vereadora esteve em Irecê em um evento do governo do estado. Ao lado dela estiveram outras lideranças de Xique-Xique, vereadores, pré-candidatos a vereadores, empresários, mas o vereador Ezermilson Rocha esteve com eles. Em um vídeo divulgado pelo vereador Neilton do sindicato, o vereador aparece nessa imagem torcendo pela pré-candidatura da vereadora. A minha pergunta é: qual avaliação o ex-vereador Gal Pessoa faz das declarações do vereador Ezermilson Rocha? Fica à vontade, Gal. Eu diria que é lamentável por você ver um vereador de oposição que sempre fez a política do quanto pior melhor para tentar tirar proveito, passar a ser o coordenador, porque parece um coordenador de campanha do próprio PSD. É lamentável que o próprio PSD, o seu presidente, como a pré-candidata a vereadora, deixa isso acontecer. Certo? Ao invés de buscar apoio dentro do seu grupo, do seu partido, dos seus aliados, eu pegar um cara que sempre fez a política do leva e traz, porque aí o jogo é esse, é tentar criar um racha dentro da oposição para que o grupo do prefeito tire proveito e para que ele também tire proveito, porque enquanto ele incentiva a vereadora a uma candidatura, enquanto ele está ao lado do vereador fazendo esse tipo de discurso, ele está tirando o voto deles na zona rural e de qualquer casa que chegue. Então é lamentável que você veja um vereador de oposição que sempre perseguiu quase todos nós aqui. Padeirinho é vítima, Zezinho é vítima, eu sou vítima, Sebastião é vítima, Fabinho é vítima. Todo mundo foi vítima. E continua sendo. Vim, certo, publicamente dizer que a candidatura da vereadora, ele torce. Ele torce pelo fracasso da oposição. Porque esse sempre foi, certo, o papel do vereador. Quem não lembra aqui que o vereador Ezermilson sempre esteve por trás de todos os problemas que envolveu o político chique, desde o afastamento de José Magalhães, se mostra amigo de A, mas mete a faca por trás. Foi assim na cassação de Marivaldo, foi assim na minha, certo? Traiu o Zezinho. Todos nós tá aí com ameaça sobre Sebastião, sobre uma possível problema, o trabalho que Sebastião faz, que não dá em nada, porque eles não têm, inclusive, nem capacidade, nem autonomia para fazer nada. Pode até abrir um CPI, mas não pode fazer nada. Vai poder pegar o documento e mandar para o Ministério Público, cabe o Ministério Público fazer alguma coisa, mas não pode fazer nada contra o vereador Sebastião. Certo? Então, quando acontece dentro do próprio grupo, eles silenciam, tentam esconder. Então, é lamentável que o PSD se perdeu nesse sentido. É uma crítica construtiva que eu faço. Não pode construir uma candidatura deixando com que o adversário seja seu coordenador de campanha. Porque ele vai lá e capta a informação e deturpa ela nas redes sociais, dentro dos grupos, e junta ao prefeito para tirar proveito político. Esse é o papel que o vereador Ezermilson faz, sempre fez e continua fazendo, se deixar. É lamentável, né, que um vereador de oposição vire coordenador de campanha do PSD em Xique-Xique. Lamentável. Depois de tudo isso que você falou do vereador Ezermilson Rocha, o ex-vereador Gal Pessoa vê Ezermilson Rocha como o grande traidor da política local? É isso? Porque você disse que você disse que o seu irmão Zezinho das Baterias foi traído pelo vereador Ezermilson Rocha. É isso, Gal? É como eu digo, viu, JC? Eu gosto de você porque você faz a pergunta e dá a resposta, só precisa afirmar. Certo? Então afirma, Gal, é isso? Sim, porque o vereador Ezermilson está por trás de todos os problemas que envolvem qualquer político em Xique-Xique. Tem o dedo dele. Posso ter certeza. Lamentável que ele faça esse jogo de leve trás, e é lamentável que a vereadora Genicássia deixe o seu adversário político estar à frente, desmerecendo inclusive a posição de oposição dela. Porque na hora que um vereador ligado ao prefeito, que faz esse jogo baixo, do leve trás, vem afirmar que a candidatura dela é uma candidatura viável, que chega na Câmara para incentivar, está criando a discórdia.
Então, justamente. Mas, ao invés dela pedir o voto a ele está tirando o voto dela. Em todo lugar, dizendo que ela é candidata a prefeita e que pode votar nele, porque ela não é mais candidata a vereadora. E é preciso que ela abra o olho para isso. Porque se não der certo a candidatura, ela vai pagar um preço alto. Depois de todos esses elogios a Ezermilson Rocha, se doutora Simone vencer as eleições em outubro do corrente ano, Gal Pessoa queria Ezermilson Rocha na base do governo? JC, eu não tenho que querer nada, porque a política não depende do meu querer. A política, ela, como eu disse, a política é muito dinâmica. Se a gente faz a maioria, você não precisa de vereadores. Se você não faz a maioria, você tem que buscar a composição para que você possa administrar. E eu não tenho nada contra, seja ele a Ezermilson, seja João Pedro Manel, que venha dar apoio à doutora Simone. Eu acho, o que eu afirmei aqui sobre a posição do vereador Ezermilson, eu não retiro, não. Eu acho que ele é o pivô de todos os problemas que envolvem a questão da política do Chique-Chique. Mas, doutora Simone, ganhando a eleição, e ele querendo vir dar o apoio à doutora Simone, não tenho poder para dizer não, e nem direi, certo? Basta que ele, certo, mude de postura, certo? E eu não tenho nada contra. E é ela, como prefeita, certo, que tem que buscar essa composição. E nós, como vereadores, que dá apoio a ela, precisa entender e aceitar. Até porque a gente percebe que a nível estadual, que a nível federal, as coisas funcionam dessa forma. Certo? Quem não faz maioria, termina ficando, na maioria das vezes, na mão de uma minoria. Então vamos supor, se a gente fizer 7, fizer 8, não vamos precisar de puxar ninguém. Mas se a gente fizer 5 ou fizer 6, vamos precisar puxar um. Se ele quiser vir, eu vou dizer não, por quê? Não, de jeito nenhum. Basta que ele venha e que tenha o diálogo, que tenha o respeito a todos nós e estaremos trabalhando pelo futuro de Chique-Chique. Gal, não fica um pouco incoerente depois de tudo que você falou de Ezermilson e dizer que poderia fazer parte do seu grupo político caso vocês vencem as eleições? Eu não sou o prefeito. Se eu fosse o prefeito e você me fizesse essa pergunta e eu dissesse que eu ia puxar ele, eu poderia ser incoerente. Eu sou apenas um parlamentar que estará dando sustentação à doutora Simone na Câmara. Cabe a ela buscar o diálogo, né, com os demais vereadores para compor maioria. E não cabe a mim, como parlamentar, dizer que eu não aceito. Se nós precisamos, inclusive, de fazer a maioria. Então não há incoerência. Incoerência é se eu, certo, dissesse aqui, certo, A mais B sobre determinado vereador e dissesse não, eu vou puxar ele. E até porque a minha fala sobre o vereador Ezermilson é que ele é o pivô de muitos problemas que aqui existiram. Eu não disse que eu sou inimigo dele, certo? Eu não disse. E olha que eu tenho inimigos lá dentro. Porque pelo menos uma coisa ele nunca fez comigo. Apesar de já ter me sacaneado dentro da Câmara, mas pelo menos eu ainda não ouvi ele me atacar na minha pessoa e na minha família. E aqueles que o fizeram, eu dou as costas. Agora, se a doutora Simone puxar uma dessas pessoas, eu vou fazer o quê? É ela, não sou eu. Eu tenho que aceitar. Agora, eu não puxaria. Eu não puxaria. Uma pessoa que me desrespeitou na minha honra, certo? Que atingiu a minha família. Aí eu não aceitaria, eu como prefeito. Mas eu como vereador não tenho nada a fazer, a não ser aceitar. Respondido, Gal. Gal, para encerrarmos o nosso bate-papo, qual a mensagem você deixa para a população de Chique-Chique nesse ano de 2024, onde o povo irão escolher os seus representantes, tanto no Poder Legislativo como no Executivo? Fica à vontade, Gal. JC, antes de mais nada, ele agradecer e pedir desculpa ao povo aqui presente, aos seus ouvintes, porque é uma entrevista bastante longa, mas diante de tantas perguntas polêmicas, não tem como você encurtar. A primeira eu tentei falar na carreira, depois eu digo, vou corrigir esse erro de não ficar falando muito rápido, senão o povo termina não ouvindo direito. Então segurei um pouco a minha fala, mas nós vamos aí para quase 2 horas de bate-papo, né? Então pedi essa desculpa, mas é a dinâmica do seu programa. Eu quero lhe agradecer a Deus acima de tudo, e a mensagem que eu deixo é que, nesse momento, os nossos irmãos no Rio Grande do Sul passa por um flagelo que talvez nós aqui não tenha qualquer noção. Eu assisto, eu busco nas redes sociais, no Twitter, e é de chorar as cenas que nós assistimos. E nesse momento,
o Rio Grande do Sul pode passar ainda por grandes dificuldades, porque as chuvas continuam, a ventania continua, o frio continua, e já é mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas, com mais de uma centena de pessoas mortas e mais outra centena de pessoas desaparecidas. E pode ir muito mais além, porque as cidades estão isoladas sem comunicação. Então a mensagem que eu deixo é que a vida, ela é muito breve. E nós construímos impérios, e às vezes nós temos que sair correndo desse império com a vida em risco. Aqueles que ainda têm muito amor, ainda conseguem pegar o seu cão e botar no braço e carregar junto contigo. E essa cena me comoveu. Então vamos valorizar a vida. Vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos. E lembrar que tudo é passageiro. Que não adianta a ânsia de poder. Que não adianta eu querer passar por cima de ninguém. Porque tudo se vai muito rápido. E às vezes nós saímos apenas com a roupa do corpo. Então vamos respeitar uns aos outros. Porque tudo que fizermos um dia retornará para nós. Seja nessa vida ou seja na outra. Então, é agradecer a oportunidade, dizer que eu sou pré-candidato a vereador, que apoio a doutora Simone em um projeto para Xique-Xique, porque essa mulher mostra a sua sensibilidade. E eu vejo pessoas dizerem que Simone não tem experiência. Mas para que experiência maior do que ser mãe? Para que experiência maior do que ser médica e trazer à vida centenas de crianças e ver ali nascer? Para que experiência maior do que curar centenas, milhares de pessoas? E muita gente, mas Simone não tem a casa onde morar. Simone não tem um carro para andar. Mas como ter? Se tudo que eu ganho é para servir. Se tudo que eu ganho é para auxiliar. Vocês não têm ideia do trabalho social que Simone faz em todos os lugares. Que mete a mão no bolso para dar o remédio quando nem cobrou a consulta. Que levanta da sua casa de madrugada para atender um necessitado que não tem um carro para ir para o hospital. Onde chega, atende todo mundo com igualdade, sem se colocar no poderio de ser médico. Simone não faz o bem porque é candidata. Simone faz o bem ao longo da sua vida. E essa mulher que tem a sensibilidade de mãe, de cuidar do lar, de cuidar dos maridos, porque foi casada já 2 vezes, perdeu um dos companheiros. Então é essa mulher que tem a sensibilidade necessária para mudar os destinos de Xique-Xique do nosso povo, porque os homens que aí estiveram não fizeram nada e Xique-Xique está afundada, sem saúde, sem água, sem trabalho. Então é por isso que eu acredito nessa mulher. E espero que a outra mulher tenha a sensibilidade de perceber que o povo quer doutora Simone como candidata a prefeita de Xique-Xique e que possamos nos unir nesse projeto, junto com todos nós, para que a gente possa ter uma Xique-Xique, não de calçamentos, não de asfaltos, não de prédios, mas de pessoas felizes com a oportunidade de ser alguém. Porque é melhor que eu tenha a escola embaixo da árvore, o professor valorizado e o nosso filho aprendendo, do que a escola sem nada, do que vários prédios, mas sem o remédio, sem o atendimento, deixando as pessoas mendigarem para que eu possa trocar no voto. Então nós precisamos de humanização. E o que tem de mais forte nessa mulher chamada doutora Simone é justamente humanidade. E por isso sou candidato, pré-candidato a vereador. Esse cara que lutou, que brigou, que fiscalizou, que denunciou e que não baixa a cabeça para esse sistema perverso que aí está e que vem afundando o nosso município. Então meu abraço a você, demos graças a Deus por tudo e vamos para a luta. Que seja a vontade, feita a vontade do Pai. Gal, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que em outra oportunidade Vossa Excelência possa fazer aqui presente no nosso bate-papo semanal. Como vereador eleito. Boa sorte, Gal. É isso aí, meus amigos. Esse foi o bate-papo de hoje. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta com a participação do empresário Edilson Oliveira. Pedimos, amigos, que continuem se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. É muito importante deixar os seus likes. Queremos agradecer aqui a presença de todos
em nome da ex-vereadora Vera das Baterias. Mais uma vez, muito obrigado, Gal. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.